Imagine que você pudesse testar qualquer ideia antes de colocar dinheiro nela e você pudesse saber se ela é boa ou não a priori. Muito bem, esta técnica ela existe e muito longe de mágica, ela é muito mais uma técnica científica, né, do que mágica. E ela vem do livro A Startup Enxuta, que é justamente um livro do qual a gente está fazendo uma série de vídeos, né, nesse canal. Inclusive recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. E hoje eu aproveitei aqui o feriado, né, para andar aqui na cidade, levar a criançada para dar uma andada também, respirar um ar puro. Então até peço perdão se tiver um pouco de falta de ar, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, que eu acho que esse é um tema muito interessante. Essas caminhadas aqui, elas me inspiram a falar desse tipo de coisa, né? Então assim, essa metodologia, ela é uma metodologia para testar ideias, né? Então a gente já sabe que uma startup, ela lida com alto nível de incerteza e alto nível de inovação. Então, portanto, né, pela natureza de uma startup, a gente já sabe que, pode ser que dê errado, né? Pode ser que dê errado. Então, como é que eu vou colocar dinheiro numa coisa que eu não sei se vai dar certo ou não, né? Como é que eu vou investir tempo, dinheiro, pessoas, trabalho numa coisa que, é mirabolante, parece que vai dar certo na minha cabeça, mas eu não tenho certeza se vai dar certo. Então, essa técnica, né, ela entra justamente para suprir essa necessidade. E é uma técnica que se chama ciclo de feedback, né? Como está no nome, ciclo de feedback é uma coisa cíclica, que acontece não só no começo, mas ela acontece do começo ao fim da startup. Na verdade, deveria ser a natureza de uma startup e, na verdade, de qualquer negócio, né? Qualquer empreendimento que busque fazer inovação, porque sempre vão existir incertezas. E como vocês vão ver aqui, o último elemento, ele retroalimenta nesse ciclo e pode ser um ciclo infinito, né? Deve ser um ciclo infinito. Então vamos lá. Existem 3 elementos básicos dentro dessa técnica, que basicamente a gente tem a construção, a gente tem a medição e a gente tem a análise. E como subprodutos, a gente tem a ideia, a gente tem o produto, né, ou o mínimo produto viável, e a gente tem os dados. São esses os 3 elementos e os 3 produtos dessa metodologia. E como é que funciona? Bom, você teve uma ideia então mirabolante que você acha que vai dar muito certo e você identifica, como a gente falou no último vídeo, quais são as hipóteses, né? Então basicamente a gente está falando, né, da hipótese de crescimento, a hipótese de valor e qualquer outra hipótese que esteja relacionada com essa tua ideia. E você vai destilar essa ideia, esse negócio, essa ideia, em uma coisa mais simples, né? Um teste, um experimento mais simples. A partir dessa destilação, a gente vai gastar energia construindo alguma coisa. E a gente entra na primeira etapa, né? Com um primeiro insumo, num primeiro produto, né? Que é a ideia. A gente entra na primeira etapa, que é a construção. Então a gente vai construir alguma coisa que já consiga validar essa nossa hipótese. E geralmente a gente está falando aí de um mínimo produto viável, ou a gente está falando de uma POC, né? Prova de conceito, alguma coisa do tipo. Geralmente aqui a gente chama de MVP, porque o MVP ele é mais do que só um protótipo, mais do que uma prova de conceito, que a gente já está falando com relação ao cliente. Estamos falando aqui de uma validação nossa, não só interna, mas também externa, né? E quando a gente fizer esses testes com o cliente, a gente vai ter já esse produto mínimo viável. E o que isso vai dar para nós? Dá para nós a segunda etapa, né? Que uma vez feitos esses testes, a gente precisa entrar na etapa de medição. Essa etapa de medição, ela vai gerar para nós um mecanismo de validação para a gente saber se aquilo que a gente estava imaginando faz sentido ou não. E a gente precisa pensar como que a gente vai medir essas coisas, né? Então a gente precisa criar os testes para essas hipóteses, a gente precisa ter algumas sessões ou algumas etapas, né, que vão ser as partes medidas,
Então a gente geralmente fala aqui em cohorts, né? É uma das metodologias principais que o livro traz, que é justamente quando você mede percentuais de quantas pessoas estão indo adiante com o teu produto. Então, por exemplo, quantas pessoas clicaram no anúncio do teu produto, quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas pagaram, quantas pessoas indicaram e assim por diante. Você vai vendo o número, né, de pessoas que foram indo adiante com aquelas ideias que você tinha de produto. Muito bem, uma vez que você tenha feito essas medições, você vai ter uma porção de dados, né, que é o terceiro subproduto. E essa porção de dados, elas alimentam a terceira etapa, que é justamente a etapa de análise. Então, você teve uma ideia, construiu algo a partir dela, gerou um produto. A partir desse produto, você fez testes, mediu algumas coisas que são importantes para o teu negócio e essa medição gerou dados. Agora você precisa fazer análise para você ver se faz sentido ou não continuar nessa ideia, nessa hipótese inicial que se tinha, né? Essa ideia que foi a que inaugurou o produto. E aqui é uma coisa interessante, porque muitas das vezes a gente percebe que a nossa ideia ela não é exatamente o que a gente achou que ia ser, né? Muitas vezes essa ideia ela mostra que são necessárias algumas mudanças, né? Inclusive ali entra um conceito que eles falam mais pra frente, que é o conceito de preservar ou pivotar, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Então, uma vez tendo esses dados e fazendo essa análise, muito provavelmente vão surgir novas ideias. E essas novas ideias, elas podem, né, que são ideias para remendar, para melhorar, para otimizar, para fazer alguma coisa melhor do que a gente imaginava antes, elas vão alimentar de novo a primeira fase de construção, onde a gente vai criar mais um MVP, mais uma validação, né, para continuar identificando como melhorar e como construir o nosso produto. Então essa é a metodologia que eu queria trazer hoje para vocês. É uma metodologia que ela é muito assim importante e muito científica, né? Porque ela é baseada no método científico. Você tem uma hipótese, a partir disso você cria experimentos, gera dados, faz análise desses dados e entende se a tua hipótese inicial ela estava certa ou não. E a partir disso você gera novas conclusões, novas hipóteses, novas ideias, e esse ciclo ele se repete infinitamente. Dessa maneira, a gente tem uma forma bem fidedigna de avaliar, né, se aquela ideia inicial ela fazia sentido ou não. E acima de tudo, é um jeito de validar as ideias a partir do contato direto com o cliente, né? Eu acho que a grande sacada ela tá aí, porque o contato direto com o cliente é o que realmente mostra se uma ideia ela tá funcionando ou não, se ela vai vender ou não, né? Então, é disso que eu queria falar hoje, dessa metodologia de ciclo de feedback do Eric Rie. E peço aí que vocês deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida a esse respeito, se vocês já fizeram algum tipo de teste, né, nesse jeito, se deu certo para vocês, se vocês já têm experiências com MVPs e quais foram as ideias que vocês testaram, quais foram os resultados que vocês tiveram. Gostaria muito de ouvir. E é isso, agradeço a companhia de todos, fique ligado nesses próximos vídeos aí que falam sobre inovação. Até a próxima e nos vemos.